Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos, amados, amigos, irmãos, discípulos, você que faz parte do corpo de Cristo, você que está nos acompanhando pela primeira vez, meu muito boa noite, Deus te abençoe. Para mim é uma alegria estar mais uma vez conectado com você nessas quartas-feiras que Deus tem nos dado o privilégio e a oportunidade de estarmos juntos para aprendermos da palavra do Senhor, para orarmos uns pelos outros e sermos abençoados por Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida física, em o nome de Jesus. Estamos aqui com muita alegria, então convido você desde já a curtir, comentar e compartilhar, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos engajados numa campanha para alcançarmos o número 1000 de inscritos no nosso canal. Então convido você a ser um dos nossos inscritos, se você não for, e você que já é, nos ajude se você entende que é relevante o que estamos fazendo, que é importante que pessoas possam ter acesso a essas palavras de vida eterna. Então compartilhe, marque pessoas, coloque no grupo da família, mande para amigos, coloque no seu status do WhatsApp, enfim, para que outras pessoas possam se inscrever e nós alcançarmos aí o nosso número 1000 dentro do nosso canal. Então conto com você, nos ajude, já passamos de 430, então estamos chegando lá, então conto com você, nos ajude, ok? Querido, antes de nós começarmos a nossa célula, vamos orar uns pelos outros. Temos vários irmãos que estão sendo grandemente abençoados a Deus através da misericórdia do Senhor, da graça, do poder da fé, da oração que nós estamos orando. Nós, numa só fé, num só amor e num só Espírito, orando uns pelos outros. Tivemos o meu filho Gabriel, que foi um milagre de Deus para as nossas vidas, para todos nós. Tivemos várias outras pessoas que o Senhor teve misericórdia, abençoou, curou, libertou, transformou, está trazendo ânimo, força, recuperação a várias pessoas. É isso que nós cremos, que a nossa oração tem poder, orando uns pelos outros. Temos várias pessoas que estão aí nos nossos grupos de oração, temos a família do nosso querido irmão Paulo, da nossa querida irmã Cláudia ali, orando por eles, para que eles sempre tenham ânimo e força, que sejam abençoados no Senhor nesse processo. Ela está fazendo a hemodiálise, a nossa querida irmã Cláudia, que Deus abençoe ela, dê força, que ela possa ser curada em um nome de Jesus, toda a família tocada, enfim, são várias as pessoas que o Senhor está abençoando através das nossas orações. Então comente, curta e compartilhe ali, coloque o nome das pessoas ali e nós vamos estar orando pela sua família, uns orando pelos outros, ok? Então esse é o nosso principal objetivo no início dessa nossa célula. Oramos pelas autoridades constituídas, pelos nossos pastores, vamos lá? Então, eu aqui, você aí na sua casa, orando uns pelos outros, representando centenas, milhares de pessoas neste momento diante de Deus. Vamos lá? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez aqui estamos na Tua santa, bendita e perfeita presença. Pai, eu te apresento, Senhor, a Deus, as vidas dessas pessoas que pelo WhatsApp, Senhor, pediram oração, que estão, Senhor, através do canal, Senhor, a Deus, dessa célula, estão pedindo oração. A família, Senhor, da dona Rosane, Senhor, do seu Odilon, ó Deus, família da dona Cláudia, do seu Paulo, Senhor, ali, Senhor, a sobrinha, afilhada do nosso querido pastor Valdo, Senhor, em nome de Jesus, toca nos rins, toca na vida, toca no sangue, em toda a saúde daquela criança, em o nome do Senhor Jesus. De todos aqueles que estão, Senhor, sendo apresentados diante de Ti neste momento, eu aqui, Senhor, e essas famílias em casa, essas pessoas em casa, que estão apresentando diante de Ti vidas, almas, pessoas, famílias, que estão precisando, Senhor, a Deus, de um milagre bem urgente neste momento. Assim te pedimos, Senhor, vem com o Teu poder e com a Tua mão maravilhosa e poderosa. Vai repreendendo, Senhor, todo o espírito de morte em o nome de Jesus, anulando, Senhor, a Deus, toda a obra do inimigo, tudo que não provém de Ti na direção, Senhor, de cada homem, de cada mulher, de cada casa e de cada família, em o nome do Senhor Jesus. Seja anulado toda ação maligna em o nome de Jesus, que nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum espírito maligno venha perturbar, estilar esta casa, esta família, este homem, esta mulher, esta pessoa, em o nome de Jesus. Todo espírito de morte seja quebrado agora, anulado a tua ação e repreendido o teu desejo e a tua vontade, em o nome de Jesus. Que somente a vontade do Senhor seja estabelecida, feita e cumprida sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que representamos, sobre a vida daqueles que estamos orando, intercedendo neste momento, Senhor, em o nome de Jesus. Cremos, Senhor, a Deus, que
e os dias de cada um deles estão em tuas mãos. Tu és o autor da vida, Senhor. Assim cremos, ó Deus, na tua misericórdia, no teu amor, no teu poder. Vem salvar, Senhor, as famílias, vem salvar as pessoas, vem trazer a elas, Senhor, ó Deus, a tua revelação de glória em o nome de Jesus, para que te reconheçam, assim como nós, que tu és o único e suficiente Salvador, em o nome de Jesus. Que não há outro Deus a qual possamos adorar e buscar para sermos salvos, que não há outro nome que possa nos aproximar de Deus, e este nome é o nome de Jesus, e esta pessoa maravilhosa és tu, ó amado Cristo. Que em nome de Jesus, ó Pai, sejamos tocados pelo teu Espírito Santo em todo o tempo, nos animando e nos fortalecendo, e nos trazendo, Senhor, a revelação da tua presença. Oramos pelas autoridades constituídas, governo federal, governo estadual, governo municipal, presidente, Senhor, ó Deus, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, secretários, ministros. Apresentamos a Ti a vida do prefeito da nossa cidade, Senhor, dos vereadores da nossa cidade, a todas as autoridades constituídas, do legislativo, do judiciário, Senhor, e do executivo, juiz, promotores, Senhor, todos eles, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, para que temam a Ti, para que busquem a Tua presença, para que cumpram o seu propósito, Senhor, de serem canal de bênção, Senhor, ó Deus, a toda a comunidade, para que possamos ter uma vida, Senhor, ó Deus, abençoada e sossegada, em o nome de Jesus. Oramos pelas autoridades eclesiásticas, as autoridades espirituais. Oro, Senhor, pela vida do apóstolo René, seu ministério e a sua família. O apóstolo Daniel, Senhor, ó Deus, a sua família e o seu ministério. Obrigado pela vida deles, ó Pai, por serem canal de bênção às nossas vidas. Do apóstolo Carlos, da sua esposa, da sua família, do seu ministério. A Carol, que hoje está de aniversário, obrigado pela vida deles, ó Pai. O apóstolo Catalim, a apóstola Mércia, Senhor, sua família e o seu ministério. Nós abençoamos e te damos graça pela vida, Senhor, ó Deus, deles e dos seus ministérios, dos nossos amigos pastores. Ó Deus, quantos, dezenas, e por que não dizer, ó Deus, mais de uma centena de pastores amigos, ó Deus, na cidade de Flores da Cunha, Caxias do Sul e de região. Eu apresento eles, Senhor, ó Deus, a Ti neste momento, e te dou graças pela vida, Senhor, de cada pastor, de cada amigo, de cada ministério, Senhor, que Tu tem confiado a eles. Pedimos que Tu os guarde, os proteja, os abençoe e os livre de todo mal, em o nome de Jesus. Em especial os pastores do Ministério Sincera Adoração. Pai, eu te agradeço pela vida do apóstolo, do pastor Juscelmo, Senhor, ó Deus, da pastora Cleide, Senhor, da sua família, Senhor, ó Deus, obrigado pela vida deles, do pastor Valdo, da pastora Marli, Senhor, da sua família, obrigado pela vida deles, ó Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida, Senhor, do pastor Christian, Senhor, da pastora Marciana, da sua família, em o nome do Jesus, ó Pai, obrigado pela vida deles, os guarda, os proteja, livre de todo mal a eles e toda a sua família, e cumpra a tua vontade, o teu propósito, Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, Pai. Eu oro pelas autoridades, Senhor, ó Deus, constituídas. Eu oro pelos funcionários públicos que trabalham na área da segurança pública, que trabalham na saúde pública e na saúde privada, Senhor. A cada um deles, ó Pai, eu ministro, Senhor, sobre a vida dos médicos, sobre a vida dos técnicos de enfermagem, Senhor, ó Deus, dos enfermeiros, de todos que trabalham nos hospitais, Senhor, ó Deus, ó Pai, muito obrigado pela vida deles, Senhor, eu os abençoo, em o nome de Jesus, os guarde, os proteja, Senhor, e os livre de todo mal, a eles e a sua família, que sejam alcançados, Senhor, ó Deus, fortalecidos e animados, em o nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que sejam salvos por Ti, Senhor, em o nome de Jesus, a todos aqueles que trabalham, Senhor, na segurança pública, da mesma forma, livra, Senhor, do homem mau, livra da morte, livra de tudo que não provém de Ti, em o nome de Jesus. Eu assim, ó Deus, te agradeço e abençoo a vida, Senhor, ó Deus, de cada pessoa representada, Senhor, nesta oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então? Oramos pelas autoridades, oramos pela nossa família, representamos pessoas enfermas e doentes para que sejam curadas em o nome do Senhor Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Testemunhos vivos nesta terra pela misericórdia do Senhor. É a minha vida, é a sua vida, é a minha família, é a sua família e daqueles que estamos orando e intercedendo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso que nós não paramos de orar, por isso que nós devemos orar. Sabe por quê? Veja aí a próxima imagem, estamos na nossa célula, nesta série bonita que são as parábolas de Jesus Cristo, no Evangelho de João. Então terminamos o Evangelho de Lucas e hoje iniciamos o Evangelho de João. E quero dizer para você que são apenas 2 parábolas, e essa é a primeira parábola, o bom pastor. Por que somos abençoados? Porque Ele é o bom pastor, amém? Então hoje essa é a nossa célula, o bom
pastor. Aonde que está escrito esta parábola? Esta parábola está escrita no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 ao 18. Acompanhem comigo, que diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus usou esta parábola, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou novamente: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é o pastor das ovelhas e elas não lhe pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém as tira de mim, mas eu as dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Glória a Deus. Então aqui está. Nós finalizamos as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas e hoje iniciamos as parábolas de Jesus no Evangelho de João, a qual nós temos duas parábolas que são diferenciadas das demais nos demais evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. E esta parábola que hoje aqui estamos falando é a parábola do bom pastor. Então essas duas parábolas que temos e finalizamos então as parábolas de Jesus nessa série linda que vai dar mais de 40 parábolas de Jesus, nos faz um fechamento maravilhoso, um fechamento para a nossa compreensão e nosso simples entendimento de todas as anteriores. Fala do nosso caráter cristão, como nós devemos proceder, como devemos andar, no que devemos crer, no que não devemos acreditar, quem que nós devemos seguir, quem que é o nosso Senhor, quem que é o nosso Salvador. Então são simples orientações e importantes explicações através de parábolas, de comparações, de situações que Jesus falava ao povo e o povo entendia, com coisas de suas épocas. E hoje nós entendemos da mesma forma. E ele finaliza em duas parábolas no Evangelho de João. A primeira delas é o bom pastor, mostrando para nós que agora que nós somos suas ovelhas, agora que nós já temos conhecimento dele, que ele se revelou a nós, devemos confiar plenamente nele, porque ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E ele usa esse exemplo num período onde isso era muito comum. Ali é uma região onde há o pastorado. Ele não é para o consumo de carne, mas sim para o consumo de leite e de lã. E sim também para gerar os cordeiros, né, que eram para os sacrifícios da época. Então ele fala de uma referência que todos sabiam, todos conheciam. A grande maioria deles ali tinha familiares ou tinha esse segmento nas suas famílias de pastoreio. Então ele diz: eu sou o bom pastor. Então nesta parábola o Senhor Jesus fala com eles em algo que eles compreendem e entendem de forma muito fácil.
E eu e você precisamos entender isso também. Hoje nós somos levados a nós mesmos nos gerirmos, nós mesmos nos sustentarmos, nós mesmos buscarmos as soluções para a nossa vida, e isso faz com que a gente não dependa tanto assim do Senhor na nossa mente, no nosso entendimento. Mas o Senhor Jesus, Ele diz que Ele é o bom pastor, e Ele quer cuidar de nós assim como o pastor cuida das ovelhas. Então existem várias informações importantes nessa parábola, mas é claro que a sua essência é esse entendimento e essa compreensão. Nós somos ovelhas do seu aprisco, as ovelhas dele ouvem a voz dele. Por que Jesus fala esses termos? Porque na questão do ofício de pastor de ovelhas, ovelhas literal do animal, os pastores eles levavam as ovelhas para pastarem em regiões específicas, vários pastores, e ali havia os apriscos, que são lugares onde havia um muro de pedra, e quando chegava a noite, para que não viesse o lobo, não viesse os predadores, eles colocavam aquelas ovelhas ali dentro, e às vezes mais que um pastor de pequenos rebanhos, juntavam as ovelhas no mesmo aprisco, no mesmo local de proteção. E o que eles faziam? Eles dormiam literalmente na porta daquele aprisco de pedra ou de outro material, dependendo da região, mas na maioria era de pedra. Então eles ficavam na porta para que as ovelhas não fugissem e para que também o ladrão não entrasse, o predador não entrasse. Então ali eles ficavam. E esse é o exemplo que Jesus dá, que Ele é a porta, Ele está ali para a proteção. Ele está dividindo quem está dentro e quem está fora. Então Ele é a porta. Então, quando de manhã os pastores saíam para levarem as suas ovelhas para o pasto, cada um chamava as suas ovelhas, e as ovelhas ouviam a voz de cada pastor. Então elas estavam juntas no mesmo aprisco, mas cada pastor de um grupo determinado de ovelhas as chamava, e elas reconheciam a sua voz e seguiam aonde ele estava dando a direção. Assim acontecia, e provavelmente acontece até nos dias de hoje. Você procura no Google, você vai ver aí essa referência de que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então esse é um hábito muito comum, e Jesus ele fala que as ovelhas deles também ouvem a sua voz. Você está ouvindo a voz do Senhor, você está se dedicando, você está investindo este tempo para ouvir a voz do Senhor nesta noite e todos os dias anteriores a esse dia. Então você é ovelha do Senhor, mas não basta apenas ouvir, nós precisamos entender, compreender e praticar. E nesta parábola Jesus vai falando da importância que Ele é a porta, que Ele protege, que Ele guarda, que Ele cuida, que as ovelhas ouvem a sua voz e que Ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele não é como o mercenário, aquele que não se importa, aquele que só quer a lã, aquele que só quer a benfeitoria que a ovelha possa lhe proporcionar. Ele diz: eu não sou esse, eu sou o bom pastor, eu não sou qualquer pastor, eu não sou o meio pastor, não, eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E é o que Jesus fez na cruz do Calvário, e este ato relevante que Ele teve de morrer na cruz em prol dos nossos pecados, para nos conectar a Deus, para que não viesse o juízo de Deus em relação à nossa falha, ao nosso erro, ao nosso pecado, nós devemos ser gratos ao bom pastor, a gratidão ao bom pastor. Entre tantos ensinamentos, vamos meditar algumas coisas nesta parábola nessa noite. Então vem comigo. A próxima imagem ali, Jesus afirmando: eu sou a porta. A porta, você sabe, ela separa dois ambientes, então Ele está dizendo que Ele é a porta. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 13, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados ou de se tornarem filhos de Deus. Olha aqui, então Jesus ele é a porta. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então ele separa um dos outros, os que estão de um lado e os que estão de outro lado. E ele afirma na parábola que ele é a porta. E uma porta faz essa separação. Quando nós aceitamos, quando nós entramos em Jesus, nós o aceitamos. Quando ele se revela a nós e nós reconhecemos o seu maravilhoso amor, poder e misericórdia, nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, como Filho de Deus, Ele nos dá esse direito, Ele nos dá esse poder de sermos chamados a partir deste momento de filhos de Deus, de nos tornar filhos de Deus e não apenas criaturas de Deus, ok?
Então veja como é importante, Jesus ele faz essa separação. Só Jesus faz essa separação, ninguém mais faz essa separação, só Jesus. Veja que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 6, Jesus também nos afirma isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver, porque ele é a porta. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Olha a porta aí, ó. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aí, ó. Então, Jesus é a porta que dá acesso, ele é o caminho, ele é a porta que dá acesso a quem? Ao Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Glória a Deus. Então, Jesus, ele se torna algo fundamental e importante na nossa vida, para separar a nossa vida do que éramos e do que seremos em Cristo Jesus. Acompanhe comigo o que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 10 ao 12, que também apenas para fortalecer o entendimento de que é importante recebermos Jesus em nosso coração e declararmos Ele com nossa boca, com o nosso coração, com toda a nossa fé, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é a porta. Escrito está, saibam os senhores, dizia Pedro, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens para a qual devemos ser salvos. Só Ele salva. Então Ele é a porta, Ele é a principal porta, Ele é a única porta. Ele é a porta, é Ele que nos salva, é Ele que nos salva e não há outro, amém? Veja o que Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, dizendo assim, por essa razão, pela obediência, pelo sacrifício, pela sua morte, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus é a porta, não há outro nome que nós possamos ser salvos. E o apóstolo Paulo faz esse entendimento e esse fechamento de forma maravilhosa, dizendo assim, olha, existem pessoas importantes, existem pessoas que fizeram coisas maravilhosas, Moisés, os profetas, Elias, Eliseu, existem pessoas fantásticas, mas cada uma delas há de dobrar os seus joelhos perante ao Rei da Glória, perante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor a qual Deus estabeleceu o seu nome sobre todo o nome. E se eu citei aqui o nome de Moisés, de Elias e dos profetas, João Batista e tantos outros da antiguidade, você pode ter certeza que qualquer outro nome tão importante quanto ou menor do que esses que eu citei, todos eles que já morreram, hão de se levantar e dobrar os seus joelhos e reconhecerão que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é Rei. E aí você pode lembrar de qualquer um. Ah, Buda, isso, esse também. Maomé, todos eles, vivos e mortos, se dobrarão diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Amém? Glória a Deus. Veja a próxima imagem ali. Jesus na parábola diz que aqueles que não entrarem pela porta são ladrão e assaltante. Vamos entender melhor isso? Ladrão e assaltante. O que você acha? Então, ladrão e assaltante. Escrito está no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 15, assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
Por que percorrem a terra e o mar para fazer um convertido? E quando o conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Aqui Jesus ele está se levantando, e ele se levantou de forma muito impetuosa em seu período, há 2000 anos atrás, contra os fariseus, contra os mestres da lei, dizendo que eles eram hipócritas, que eles tinham uma lei muito bonita, eles tinham uma vestimenta muito bonita, eles tinham uma conduta muito exemplar, mas dentro deles era como sepulcro caiado. E eles tinham um orgulho muito grande na sua religião judaica, na sua religiosidade, nos seus ritos, na sua forma de cultuar, entre aspas, ao seu Deus, que não é o mesmo Deus, é o Deus deles, através daquilo que eles entendiam e compreendiam dos seus ritos, das suas leis e das suas normas, daquilo que Moisés havia determinado ao povo. Então eles criam para si uma religião tão forte, e através dessa religiosidade, eles buscavam pessoas que crescem em Deus e seguissem as mesmas regras e normas que eles seguiam. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão longe, vocês fazem investimentos grandes, vocês investem em vidas de pessoas para torná-las judeus como vocês. E sabe o que vocês acabam fazendo? Não é as ligando a Deus, vocês não tornam elas íntimas de Deus, vocês tornam elas pessoas presas da sua religião, presas a vocês. E vocês tornam elas 2 vezes mais filhas do inferno do que antes. Então olha só o que Jesus está falando. Então imagine você, Jesus está dizendo que aquele que não entra pela porta, que entra por qualquer outro lugar, ele é ladrão e assaltante. Então nós devemos entender e compreender que todas as demais religiões do mundo, todas as demais ideologias do mundo, elas estão classificadas dentro deste entendimento e dessa compreensão, inclusive o judaísmo. Todas as demais. Eu não vou citar nome aqui, não preciso, você tem ciência, você sabe do que eu estou falando, porque eu não estou aqui pregando uma religião para você, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Jesus Cristo, não estou falando de religião. Jesus não instituiu religião, contanto que esta parábola faz esse grande fechamento, dizendo, eu sou o bom pastor, e aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então todas as demais religiões e ideologias do mundo estão classificadas nesta posição. Cristo afirma, e eu estou aqui dizendo para você o que Cristo falou. Então, seja inteligente, discirna, compreenda o que Cristo falou. Amém? Olha que o apóstolo Paulo fala também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 6, assim, olha. Antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, vocês façam orações, vocês façam intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica. É o que nós fizemos no início dessa célula, né? Com toda piedade e dignidade. Isso é bom e é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Vou ler novamente. Pois só há um Deus. Não há vários deuses, não existe um Olimpo, não existe um Deus sentado numa grande mesa, um do lado do outro. Só existe um Deus e só existe um mediador. Não é Paulo, não é João, não é Maria, não é Tiago, não é Maomé, não é ninguém. Só há um mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Veja o que o apóstolo Paulo afirma nesse sentido. Ele, um judeu, ele, um fariseu, ele, que era zeloso dentro da lei e dentro dos ritos judaicos, ele diz, olha, realmente, só há um Deus. Nenhuma religião pode salvar. O judaísmo não pode salvar. O cristianismo, quanto à religião, não pode salvar. Não pode. Nenhuma religião deste mundo pode te salvar. Nenhuma ideologia deste mundo pode salvar. Somente Cristo Jesus. Só há um Deus, e é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo pode salvar.
ok? O restante é ladrão e salteador. Você já ouviu isso? Quantas foram as pessoas inteligentes, sábias, pessoas tidas como cultas, pessoas tidas como mente aberta, dizendo, olha, todos os caminhos levam a Deus. Não é o que a palavra de Deus nos diz, não é o que Jesus nos afirma, não é o que o Espírito Santo consolida no nosso coração. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus leva a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai a Deus senão por Ele. Então comece a rever as suas atitudes, comece a rever as tuas crenças, comece a rever tudo aquilo que talvez você aprendeu até agora, em nome de Jesus. Aprenda de Cristo Jesus, aprenda da sua palavra, aprenda pelas suas palavras, em nome de Jesus. Amém? Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 8, assim, ó. Consolidando este entendimento, fazendo o fechamento, ok? Todos os outros são ladrões e assaltantes, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Preste atenção. Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer em Cristo Jesus, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Ok, vou explicar para você aqui para fechar esse entendimento, essa compreensão. O apóstolo Paulo estava ensinando aos coríntios porque houve ali uma divisão dentro da igreja. Uns diziam, olha, Apolo tinha o dom da oratória, ele era um conhecedor nato da lei, ele tinha uma oratória muito boa, ele pregava muito bem. E o apóstolo Paulo, por sua vez, não diferente, se movia nos dons do Espírito Santo, de cura, de libertação, de revelação e assim por diante. Então, uns começaram a gostar mais de Apolo, outros gostar mais de Paulo, e começou a haver uma intriga entre a igreja do Senhor. Uns queriam dizer que um era melhor do que o outro, e uns queriam exaltar a um e menosprezar o outro. E o apóstolo Paulo diz aí, escuta uma coisa, quem é que é alguma coisa? Ninguém é nada. Apolo não pode salvar vocês, eu não posso salvar vocês. Sabe quem é que salva vocês? É Cristo Jesus. Sabe quem merece toda a honra e toda a glória? É Cristo Jesus. Quantas são as pessoas que acabam se enganando e entrando num jugo de religiosidade e acabam tirando a honra que é do Senhor e dando a homens e dando a ministério e dando a pessoas, e não é correto isso. O que é correto é você amar, o que é correto é você respeitar, o que é correto é você honrar, mas você não pode retirar de Deus a glória que é dele, somente dele. Por exemplo, algumas pessoas acabam desistindo de seguir a Cristo porque o seu líder vacilou, o seu líder morreu, o seu líder caiu na fé, o seu líder vacilou na fé. Agora eu não vou seguir mais, eu não vou fazer mais. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não seja carnal. Não seja carnal. Ninguém pode salvar vocês a não ser Cristo Jesus. Nós como homens, nós como lideranças, nós como ministério que o Senhor nos confiou, nós temos esta responsabilidade. Então, siga conosco. Vem, é por aqui o caminho. Mas toda a honra e toda a glória seja o Senhor, porque só Ele é a verdade. O restante é ladrão e assaltante. Então, não tome o lugar de Jesus, você que é líder e você que é discípulo, honre ao Senhor Jesus e seja sempre vigilante para não dar a honra a outras pessoas que são do Senhor, a sua honra, ok? Próximo slide, acompanhe comigo. Isso, olha ali, ó. Ouça a minha voz. Jesus disse, na parábola, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas o que você está ouvindo? Ali, ó, uma Bíblia, um fone de ouvido, alimentando o coração, porque do que a boca fala do que o coração está cheio. Então, ouça mais a voz do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 ao 14, nós precisamos consolidar esse entendimento. Jesus dizendo, ouça a minha voz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra,
estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, Jesus, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus, os judeus, não os receberam. Mas contudo, aos que o receberam, eu e você, aos que creram em seu nome, eu e você, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, eu e você, os quais não nasceram por descendência natural, judeus, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, pela revelação. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando ouvimos a sua voz, nós reconhecemos quem Ele é e nos tornamos filhos de Deus. O que você tem sido? Como você tem se comportado? Como você tem agido diariamente em todas as suas responsabilidades, em todas as áreas da sua vida? Como um filho de Deus ou como uma criatura de Deus? Ouça a voz do Senhor, e se você ouvir a voz do Senhor, você é um filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim: ouça a minha voz. Portanto, quem ouve as minhas palavras, ouve a minha voz e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então é o que Jesus fala: ouça a sua voz. Ouça a sua voz e torne-se, aproprie, seja filho de Deus. E como filho de Deus, seja obediente à sua direção, seja obediente aos seus princípios, seja obediente ao caminho que Ele estabeleceu. Que caminho é esse? Jesus Cristo. E Jesus diz: ouça a minha voz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqueles que ouvem a minha voz, não apenas ouvem, mas as praticam, eles estão construindo uma casa em terreno muito sólido. Vai vir as dificuldades da vida, vai vir os problemas da vida, vai vir as situações adversas que a vida nos traz, a cada um de nós, o dia mau, e vocês permanecerão de pé, vocês permanecerão firmes na fé em Cristo Jesus, porque vocês estão ouvindo a sua voz. Amém? A voz do Senhor, ela é uma base sólida para construirmos a nossa vida em todas as áreas da nossa vida espiritual, sentimental e assim por diante. Glória a Deus. Já estamos terminando. Veja o próximo slide. Olha que linda essa imagem. Eu acho muito bonita essa imagem. Alguém ali referenciando ser Jesus. Jesus Cristo é o meu pastor. Olha que linda. Receba entendimento e revelações através das imagens que nós colocamos aqui. Escrito está no Salmo 23, capítulo 1 ao 6, assim: Jesus Cristo é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, de nada eu terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu ando por um vale de trevas e da morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eis aqui um dos salmos mais conhecidos por todos os cristãos, e fazendo uma ligação direta
a esta parábola de Jesus, o bom pastor, realmente nós devemos nos colocar como ovelhas desse bom pastor. E se formos ovelhas desse bom pastor, como eu coloquei ali neste tema, né? Jesus Cristo é o meu bom pastor, então eu sou sua ovelha. Eu preciso confiar plenamente que eu estou nos melhores braços que eu poderia estar. Confiar plenamente no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Em verdes pastos Ele me guiará e eu repousarei em águas tranquilas. Serei revigorado nas minhas forças. Ele vai me guiar por amor do nome dEle, porque Ele zela em me guardar e me proteger. Ele zela. Então, meu querido, fique com esta palavra no teu coração, se posicione como ovelha do pasto do Senhor, seja ovelha do aprisco do Senhor. Se você não é, se torne, aceite-o nesta noite como único e suficiente Salvador de sua vida e de sua alma. Determine no teu coração, levante as tuas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, eu quero ser ovelha sua, eu quero que tu sejas o meu pastor, cuide de mim, como neste salmo, o Senhor a partir de agora é o meu pastor, guia-me, proteja-me, renova-me, fortalece as minhas forças que estão abatidas, cura as minhas feridas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu não quero temer mal algum, porque a partir de agora tu estás comigo, tu estarás comigo, em o nome de Jesus. Determine sobre a sua vida, estabeleça sobre a sua vida quem é o seu pastor. Muitas pessoas têm outros pastores sobre as suas vidas, e quando eu digo outros pastores, outras ideologias, outras linhas de pensamento, outras religiões, inclusive a cristã. E quando falo isso, eu falo daquela que nos afasta de Deus, assim como o judaísmo afastava os judeus de Deus, e Cristo se levantou contra eles naquele tempo. Vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês são falsários, vocês são ladrões e assaltantes. Então, pense bem, se Jesus nos avisou sobre tais pessoas de sua época, quanto mais agora, nós temos que ter cuidado. Devemos ser unicamente ovelhas do pasto do Senhor, porque só Ele salva, só Ele é o nosso bom pastor. Amém? Então quero que você fique com essas palavras no teu coração, que dentro de todas as parábolas que nós já ministramos até agora, o fechamento de todas essas parábolas, hoje é a parábola do bom pastor e semana que vem tem a última parábola, então não perca, esteja conosco, será um fechamento lindo e maravilhoso nesse sentido, que faz ali o top, né, a cereja do bolo de todas as demais parábolas que nós tivemos até agora. Com certeza o Senhor é o nosso bom pastor e não podemos nunca nos esquecer disso. Acompanhe o próximo slide, que está escrito: que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém? Em nome de Jesus, na minha e na sua vida, hoje e sempre. Escrito está em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, eu quero desde já agradecer a presença de todos, mais uma vez fortalecendo o convite para que você curta, comente e compartilhe, esteja enganjado conosco nesta campanha para que possamos alcançar o número 1000 de inscritos no nosso canal. Nós estamos postando aqui toda semana cultos, células e outros materiais que estaremos postando, então somente os inscritos terão acesso a esse material de forma exclusiva. Acredito que semana que vem estaremos aí também trazendo alguns estudos específicos sobre o livro de Apocalipse, então não esqueça de acessar quando nós postarmos, né? Assista, curta, comente, compartilhe. Então conto com você para que nós possamos aí alcançar o número 1000, ok? Um grande abraço a todos os aniversariantes em nome do Senhor Jesus dessa semana, que Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão aí enganjados nos trabalhos dentro do ministério Sincera Adoração, os professores da escolinha, a todos que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos no dia 26, nós vamos ter a rede de casais, então convido vocês que são casais, vocês que
já participaram a estar conosco, você que nunca participou, você é nosso convidado, tá bom? Então, entre em contato conosco ali, confirme a sua presença, venha, participe, será lindo, maravilhoso esse nosso primeiro encontro da rede de casais, onde nós vamos estar aqui reunidos, aprendendo, investindo no nosso relacionamento e como nós precisamos investir no nosso relacionamento, tá? Então, será aqui na igreja, no dia 26, no sábado, a partir das 19h30. Se você vier, traga um prato de doce, um prato de salgado, que após a rede estaremos aqui confraternizando uns com os outros, ok? Então você é nosso convidado. Último slide, então. Conto com você, então. Domingo nós temos culto às 18 horas. Esteja conosco de forma presencial ou de forma online, se você não puder vir. E semana que vem estaremos aqui na última célula, nesta temática que é as parábolas de Jesus no Evangelho de João, finalizando, são mais de 40 parábolas, né? Então venha assistir a última parábola. Escrito está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana e até o próximo culto e célula, querendo Deus.